Oi, gente! Tudo bem? Tudo preparado para mais uma aula? Já separou todo o material? Tá tudo organizado? Da minha parte, eu tô aqui, ok? Eu espero que vocês aproveitem todo o conhecimento da aula de hoje, tá bom? Até já! A nossa aula de hoje é sobre o domínio espanhol e as invasões holandesas. Em 1580, a crise da dinastia levou à união de Portugal e de Espanha, que passaram a ser comandadas pelo mesmo rei, Dom Sebastião, que era rei de Portugal. Ele morreu em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir, na África, no norte da África, na qual os mouros derrotaram os portugueses. Mas Dom Sebastião não deixara herdeiros diretos. E aí, vários candidatos surgiram pretendendo colocar sobre a cabeça a coroa de rei, Só que Filipe II, rei da Espanha, passou então a reinar. E o povo não gostou muito não. O povo português, ele ficou revoltado, tá? Mas o domínio espanhol acabou modificando muito a vida em Portugal, como também nas colônias, porque a Espanha, ela estava acostumada a retirar grandes quantidades de ouro das suas colônias na América. Bom, e isso, o domínio espanhol teve consequências importantes, inclusive para o Brasil, Entre elas, destacaram-se as invasões do nosso território por ingleses e holandeses que eram inimigos da Espanha. Os ataques ingleses limitaram-se no litoral, na Bahia, em Santos, São Vicente, Olinda e Recife, que resultaram em ocupação territorial bem duradoura. As invasões holandesas foram as mais importantes, como eu falei, As holandesas, essas invasões, elas deixaram profundas marcas em nossa história. E aí, em 1581, os Países Baixos, eles foram libertos do domínio espanhol. Em represália, Filipe II fechou todos os portos do Império Luso-Espanhol aos navios holandeses. E aí, gente, para superar esse obstáculo, os poderosos comerciantes holandeses voltaram-se para a conquista dos mercados produtores. E um desses mercados era o Nordeste brasileiro, que era o maior produtor de cana-de-açúcar da época. A Espanha, em guerra com a Holanda, proibiu que os holandeses e portugueses explorassem juntos o açúcar brasileiro. E aí a Holanda resolveu então invadir Salvador, na Bahia, E como é que foi? Essa notícia, ela se espalhou que a Holanda estava querendo invadir e tal. E aí uma poderosa esquadra para atacar a Bahia chegou ao Brasil bem antes mesmo de ocorrer a invasão. E finalmente, em 9 de maio de 1624, quando 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência revelou-se insuficiente, ou seja, não adiantou nada, porque os holandeses, eles conseguiram conquistar Salvador. E as forças portuguesas e brasileiras não eram suficientes para atacar frontalmente os holandeses. E aí, por meio de emboscadas, ataques surpresas, os portugueses obtiveram bons resultados, porque foram organizadas guerrilhas para derrotar os inimigos. E
um ataque comandado por Fernando Padilha, né? O governador, então, ele foi capturado e degolado. As emboscadas praticamente os confinavam em Salvador, né? Acabaram colocando eles acuados em Salvador, onde conseguiam ser abastecidos somente pelo mar. E aí, no fim de março de 1625, chegou o auxílio pedido à Espanha pelos portugueses e foi mandado assim uma frota com 52 navios para ajudar. Os ocupantes holandeses foram então obrigados a desistir da luta e em 1º de maio de 1625, o governante holandês resolveu então se render. Mas você pensa que é o fim? Você acha que eles desistiram? Os holandeses resolveram voltar e agora por Pernambuco. Isso mesmo. O açúcar da capitania de Pernambuco estava dando um lucro fabuloso. Como os holandeses não podiam negociar com os portugueses por causa da Espanha, eles resolveram então atacar de novo o Brasil. E aí, em 1630, os holandeses tornaram as cidades pernambucanas do Recife e de Olinda, né? Eles resolveram voltar. Pernambuco, nessa época, era o maior produtor mundial de açúcar. E aí, o governador de Pernambuco, que era Matias de Albuquerque nessa época, ele fugiu para o interior, fundou o Arraial do Bom Jesus, de onde, ajudado por indígenas e escravos, e por meio de guerrilhas e emboscadas, ele conseguiu combater os invasores. Ajudado por Domingos Fernandes Calabar, que ele era profundo conhecedor daqueles lugares, os holandeses conseguiram então conquistar toda a região. Só que não ficou por isso mesmo não, porque Matias deixou o Arraial e foi combater lá em Alagoas. Só que ao passar por Porto Calvo, ele conseguiu prender Calabar e mandou enforcá-lo. Isso mesmo, ele foi enforcado. Bom, mas a história continua. O conde João Maurício de Nassau, ele veio da Holanda para governar as terras conquistadas. A presença de Nassau no Nordeste foi muito importante para a cultura brasileira. Vieram da Europa, a mando de Nassau, pessoas das mais diversas especialidades, pessoas assim importantes, sabe, em todas as áreas. Graças às suas qualidades de administração, né, Maurício de Nassau conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco. E durante o governo de Nassau, Olinda foi edificada. No Recife, por exemplo, foi erguido, esse palácio de Boa Vista, tá? Bem interessante, né? Ele conseguiu assinar um tratado de paz com Portugal em 1640. Isso mesmo. E aí resolveu então voltar à Holanda. Maurício de Nassau voltou à Holanda em 1644, mas isso não deu muito certo não, porque a partir daí foi reiniciada a luta contra o domínio holandês. E essa luta ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Eu não falei para você, né? Que tratado é esse? O que significa tratado de paz? Gente, tratado de paz é um acordo entre duas partes hostis, né? Que não estão se entendendo muito bem.
E aí, geralmente, países ou governos que terminam formalmente um conflito armado, entendeu? Eles entram num acordo para que haja paz, tá? E aí o governo português, ele havia firmado com os holandeses um tratado de paz por 10 anos. Então, eles não puderam oferecer aos revoltosos do Brasil, pelo menos oficialmente, né, os recursos necessários para que eles conseguissem seu intento. E o primeiro combate de importância, né, ocorreu no Monte das Tabocas, sendo os holandeses derrotados. E os pernambucanos, eles venceram também em Sirinhaém, em Nazaré, em Porto Calvo, isso mesmo. E no dia 19 de abril, os luso-brasileiros venceram o exército holandês na primeira batalha dos Montes dos Guararapes. Novamente, os holandeses foram vencidos. E acabou? Em 19 de fevereiro do ano de 1649, houve a segunda batalha dos Montes dos Guararapes. Os holandeses tentaram novamente romper bloqueio do Recife, né? Enfrentar, no caso, os pernambucanos, mas eles foram derrotados. As lutas prosseguiram, gente, durante quase 5 anos, ficando cada vez mais difícil a situação dos holandeses, porque toda hora eles perdiam, né? E aí eles foram obrigados, então, a finalmente se render. E aí, em 28 de janeiro já de 1654, houve então a entrada na cidade de André Vidal de Negreiros e Francisco Barreto de Menezes. Eles receberam a cidade do Recife do mestre de campo para cumprimento das condições de capitulação. Isso mesmo. Por enquanto, nós ficamos por aqui na nossa aula de história. Mas saiba você que o Brasil ainda tem muita história para contar. E claro, eu vou voltar para contar para você. Até já!